Shalom, a paz do Senhor. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Amém? Amém. Queria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 8. Depois, deixa sua Bíblia aberta ainda. A gente vai dar uma passeada hoje pelo 17, pelo 18, mas não vou ler tudo, não. Diz assim, versículo 8 do capítulo 17. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como te disseste. Mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui para fora. Depois o farás para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Para por aí, um minutinho. Nós temos aqui no capítulo 17 e 18, 3 histórias diferentes com a mesma pessoa, Elias. E do versículo 1 até o versículo 7, você vai reparar que Elias declara, em nome de Yahvé, para que ele, Yahvé, não colocasse chuva sobre a terra. E ele declara isso. Ele declara em nome de Yahvé: não vai haver chuva sobre a terra. Então Deus vem a ele e diz: se mude para um ribeiro junto a Querite. E as águas secaram e não houve chuva mesmo naquele lugar durante muitos anos. E aí, logo no versículo 8, a gente começa a ver essa história e Deus manda Elias então ir para Sarepta. E ele diz que lá vai haver essa história e acontece essa história que a gente acabou de ler. E aí, por isso ele diz: enquanto não houver chuva, enquanto não cair chuva sobre a terra, não haverá falta na sua despensa. E aí depois, Elias está ali hospedado na casa dessa mulher e o filho dela adoece e morre. Uma terceira história ainda no mesmo capítulo. E quando esse menino morre, Elias se tranca num quarto, leva ele para o quarto onde ele era hospedado, em cima da casa, deita sobre o menino 3 vezes e diz: Deus, você não vai afligir essa mulher. Não é possível que uma mulher que está me hospedando vai ter que passar por isso. E em nome de Deus ele declarou que houvesse vida sobre aquele menino, e aquele menino viveu, ressuscitou. E ele devolveu o menino para a viúva, e ela disse: eu acredito que as suas palavras são verdadeiras, que o seu Deus é verdadeiro. Isso acontece no capítulo 17. No capítulo 18, Elias está junto de um povo que não crê no Deus de Elias e quer oferecer holocausto a Baal. E Elias diz: vamos ver aqui quem é o Deus verdadeiro. Vamos fazer o seguinte: eu vou erguer um altar e vocês vão erguer outro altar. E o altar de onde for clamado o nome do Deus verdadeiro vai descer fogo do céu. Não podemos atear fogo nesse altar. Ele vai vir do Deus verdadeiro. Então, a gente já conhece essa história. Depois, se você não conhece, pode ler no capítulo 18. O Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, que é o Deus de Elias, se apresenta diante daquele povo e diz: eu sou o Deus verdadeiro. Diz a Bíblia que o povo ficou muitas horas clamando por um Deus de Baal,
que não se apresentava, que não vinha, não tinha fogo, não era verdadeiro, não havia vida naquele Deus. E Elias zombando deles, dizendo: não é melhor vocês falarem mais alto um pouco, porque o Deus de vocês não deve estar ouvindo. E quando eles desistiram, então Elias vem e diz: posso agora pedir para o Deus verdadeiro? E aí ele pede fogo, e o fogo vem do céu, para que aquele povo saiba quem é o Deus de Israel. A minha palavra de hoje tem título de: não diga que Deus é real. Mostre que Ele é real. Não diga. Ontem eu conversava com a Cris, no evento que a gente fez aqui dos casais, e Deus foi confirmando para mim, enquanto a gente conversava, sobre o que Ele gostaria de dizer hoje para nós. E quando Ele me mostrou assim, muitas vezes a gente quer mostrar teoricamente quem Deus é e que Ele existe, do que Ele é capaz de fazer. E às vezes a gente acaba falhando, porque na teoria existem fundamentos que a gente se perde, existem conhecimentos que a gente não tem suficiente. Mas na prática, quando você resolve mostrar que o seu Deus é real, Ele se apresenta e se manifesta. E a gente vai ver isso hoje. Quando eu digo que Deus é real, eu preciso de argumentos e uma hora eu falho, porque eu não tenho todo o conhecimento que eu preciso. E mesmo que eu tenha, fica morto, porque a hora que eu encontro alguém suplicando por uma manifestação do poder de Deus, eu não venho com palavras, eu preciso vir com ações. Eu preciso manifestar o poder de Deus naquele lugar, como Elias tinha. E o que nos torna diferentes de Elias? Nada, nós mesmos. Consagração, você pode dizer vida de oração, sim. Mas a palavra já nos foi dada, a autoridade já foi colocada sobre nós e nós ainda não alcançamos essa verdade. Por quê? Jesus, quando ele vinha pregando, enquanto ele estava aqui na terra e ele vinha pregando e fazendo discípulos, em Mateus 4, de 23 a 25, mostra que enquanto ele esteve na terra pregando o evangelho do reino, ele também curava e libertava, e se tornava conhecido, e então o povo o seguia. Então as manifestações do poder de Deus na terra, elas não são um chaveiro que vem acoplado no que você está pregando. Ela faz parte do que é evangelho. As manifestações do poder de Deus não são o evangelho, mas fazem parte dele. Não adianta eu chegar e começar a dizer: Jesus existe, Jesus é real, Ele está vivo dentro de mim, se quando eu preciso orar por alguém que está doente, quando eu vejo alguém sofrendo, quando eu vejo alguém endemoninhado, quando eu vejo alguém precisando de libertação e cura, eu não consigo manifestar esse amor, eu não consigo manifestar esse poder, essa glória para ser dada ao meu Deus. Por quê? São coisas que precisam caminhar juntas. Eu me encho da glória, eu me encho do poder, eu tenho vida de oração, eu jejuo, eu faço, mas na hora que eu preciso manifestar o poder, eu não consigo. Em Mateus 10, de 7 a 8, Jesus diz: olha, o reino está ao alcance de todos. Então, quando vocês chegarem numa cidade, dizendo para os discípulos, vocês cheguem dizendo: é chegado a vós o evangelho do reino, é chegado a vocês o reino de Deus. E Jesus disse: então curem os enfermos e libertem aqueles que estão oprimidos. Por que Jesus, junto com a pregação do evangelho, manda que os discípulos entrem curando e libertando? Porque isso faz parte, porque isso ajuda com que nós, seres humanos limitados de mente e de coração, vejamos com os nossos próprios olhos quem Deus é e que Ele existe, não apenas de palavras. Tem um livro que eu estou lendo, do Bill Johnson, esse livro, O Poder da Mente Sobrenatural, e ele diz o seguinte, num trecho: chega da gente vender um aspirador de pó, dizendo:
fazendo uma propaganda de que o aspirador suga todas as impurezas e você pode levantar ele, que ele continua aspirando normalmente e desce. Você pare de dizer, ligue esse aspirador e faça na frente das pessoas, porque elas vão ver que ele funciona e vão querer ele. Porque a igreja está cheia de gente que diz quem Deus é, cheia de gente que diz que já experimentou de coisas, mas tem outras sedentas, desesperadas, que não sabem por onde começar e precisam da manifestação do poder, e nós que já alcançamos, temos autorização para fazer esse poder ser manifesto. Quando você diz autorização, autorização é a autoridade expressa por algo que você está passando ou já passou. Então eu queria que você fizesse um exercício agora rápido, de coisas que você já passou na sua vida, e que você alcançou vitória nisso. Isso te faz autorizado a manifestar o poder de Deus sobre isso na terra. E se você está vivenciando algo que você precisa de autoridade para vencer, pense nisso. Esse é o caminho para que você vença e consiga a autorização para manifestar o poder de Deus sobre isso na terra. Nós somos pessoas individualmente para Deus, mas Deus necessita que sejamos coletivos no seu processo. Hoje, na nossa geração, não tem mais nenhuma pessoa que faça nada sozinho. Se você faz alguma coisa sozinho, você não consegue ser bem visto numa empresa, por exemplo. Porque hoje a palavra é equipe, é coletivo, é massa, é todo mundo junto. Um por todos e todos por um. E a Bíblia é isso. Jesus disse que juntos, como corpo e Ele como cabeça, nós manifestaríamos o seu poder como igreja. Se você for ver em Efésios, eu quero que você abra comigo em Efésios, por favor, capítulo 1, versículo 20 a 23, versículos 20 a 23. Efésios 1, 20 a 23, diz assim... Vamos no 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no outro século. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Olha só, presta atenção. 20. O poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos céus, isso é algo sério. Quando Deus ressuscitou Jesus, Ele nos fez ver um poder que nem a morte vence. Ele nos fez pensar que Jesus é algo tão grandioso, tão perfeito, que nada pôde o vencer. E para que Ele nos mostra isso? Se você for continuando, você vai ver assim, Ele está sentado acima de todo o principado, de toda a autoridade, com poder, domínio e de todo nome que se nomeia. Não é o que Ele nomeia, é o mesmo que se nomeia. Qualquer nome, Ele está acima desse nome. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E Jesus foi constituído como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Nesse texto, se você for destrinchar ele, mostra que a igreja foi constituída de um poder com Cristo, em Cristo, para que fosse autoridade na terra. E quando a gente pensa em igreja, a gente costuma pensar nisso daqui. Mas o povo de Deus, nós deveríamos estar sacudindo esse Brasil, sacudindo o mundo inteiro, com manifestações reais de quem Deus é. A mente de Deus planejou isso. O seu coração deseja isso. Mas nós, como igreja, não temos condição de alcançar isso pelas nossas próprias mentes. Precisamos ser renovados
todos os dias, no nosso entendimento, para que a gente alcance isso. Só que a gente para nesse processo, a gente não continua renovando a nossa mente. E aí começamos a pensar em coisas velhas, em situações que não aconteceram, em coisas que ficaram para trás, e as dúvidas vêm e a gente para e paralisa. Você pode me perguntar agora, Vivian, você está dizendo que então Deus não consegue manifestar o seu poder porque nós não conseguimos alcançar, então Ele não consegue fazer? Médio. Ele vai passar por cima disso tudo e vai fazer com que as pedras clamem. Mas esse não é o desejo dele. O desejo dele é que os filhos do reino manifestem o seu poder. E aí você pode perguntar assim, mas eu não estou vendo nada. Mas tem muita gente vendo. Tem muita gente fazendo. Tem muito milagre acontecendo. É porque, de repente, a gente está muito separado do que é real. E a palavra de hoje, ela é pesadinha mesmo. De manhã, a gente tem essa prática de a gente fazer um culto mais doutrinário aqui, né? Porque nós, como igreja, no último domingo da consagração, eu disse isso lá para o grupo que estava comigo ali fora. O que a gente está fazendo aqui? A gente se reúne para orar, domingo, é o primeiro, então eu tenho que estar às 8, e aquilo começa a ser um ritual, e você vira religioso sem perceber. Por que você vem aqui? Por que você se reúne aqui? É cansativo para mim e para você, imagina para Deus. É cansativo todos os domingos a gente reunir aqui e, de repente, quando mais precisamos manifestar o poder de Deus, a gente pega na Bíblia e começa, não, porque está escrito que alguém um dia fez isso e alguém um dia fez aquilo e Jesus está sobre todo o trono e a pessoa fica olhando para a gente, sim, mas e agora? Agora eu preciso disso. Então você tem autoridade como igreja, porque se você está nele e ele está em você, e a gente vai entrar nisso, você tem autoridade e autorização de tocar nessa esfera do milagre, porque ele já deixou isso para nós, e de dizer, em nome do meu Deus, do meu Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e deixou sobre mim essa autoridade, eu determino que essa doença saia agora em nome de Jesus, eu determino que esse demônio saia agora em nome de Jesus, que a sua vida seja restaurada e a manifestação do poder vai começar a acontecer e as pessoas vão começar a seguir o Deus que você serve. Em João 15, 5 diz, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Existem duas coisas aqui. O que permanece nele e ele permanecer em você. Então, aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto. Então, não é só você achar que permanece. Porque no meu conceito, permanecer em Cristo é uma coisa. No seu pode ser de outra forma. E aí a gente já está confuso. O que mede se você está em Deus e eu também, é se Deus está em nós. Você pode permanecer em Deus de uma forma e eu de outra, mas o que mede se nós dois estamos permanecendo é se Deus está em nós. Quando Deus tira o seu poder, quando Deus não se manifesta naquilo, não é porque Ele não quer, não é porque Ele se ausentou, é porque nós podemos estar distorcendo a realidade de quem Ele é. Ele não pode se manifestar onde Ele não é, porque Ele é justiça, a palavra é eterna. Então, quando eu estou nele e Ele está em mim, permanece em mim, não há hipótese, como diz o nosso pastor, de não acontecer algo de manifestação de poder de Deus, porque Ele deseja se manifestar. Deus está clamando por pessoas que se levantem e queiram manifestar o seu reino para que Ele se torne conhecido, para que Ele seja real para quem não acredita, para que Ele seja perfeito como Ele deseja ser. O desejo do nosso Pai é que todos sejamos filhos, é que todos sejamos libertos, nos sintamos amados. Mas só que nós pegamos a nossa mochilinha do que nós identificamos como permanência e do que nós identificamos como satisfação para estar no poder dele, porque às vezes eu posso pensar, todos os dias eu quero manifestar pelo menos 5 vezes o poder de Deus sobre alguém. E você pode dizer, 1 vez por ano para mim tá bom. Qual é o teu limite de manifestação do poder de Deus? Deve ser o que ele deseja e não o que você determina.
Quando eu, em Romanos 12, leio que a minha mente precisa não se sujeitar aos padrões desse mundo, mas ser renovada todos os dias, para que o meu entendimento seja renovado, é porque, se o meu entendimento não é renovado, eu não alcanço o que Ele deseja, porque todos os dias Ele é novidade. Se eu paro, se a minha mente para, e eu continuo olhando daqui para trás, o meu Deus, Ele é renovação todos os dias, então eu fico atrasada. O que Deus está desejando hoje para nós como igreja? E agora eu digo como igreja local, aqui no bairro. Não adianta a gente colocar essa bagagem de responsabilidade sobre os ombros dos pastores. Não adianta nós colocarmos eles para orar e receber uma palavra de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós somos incoerentes, quando nós dizemos que Ele é a autoridade, mas nós também fazemos parte. Então, você precisa orar e jejuar sobre o que Deus está falando sobre nós, porque qualquer um de nós pode se levantar um dia na igreja e dizer, Deus diz. Em Coríntios diz isso. Qualquer um de nós pode se levantar e Deus pode falar. Não, nós cristãos não acreditamos que uma pessoa, depois de Jesus ter rasgado o véu, pode entrar na presença de Deus. Todos somos dignos. Então, por que nós colocamos essa responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa e, enquanto isso, nós esperamos? O que Deus quer da gente? Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente não vai para algum lugar e começa a pedir palavra de conhecimento a Deus e começa a curar os enfermos, os aleijados, expulsar demônios? Por que a gente não faz isso? Porque o pastor não criou esse evento? Não disse qual dia? Não propôs um jejum? Porque você vai esperar o movimento da igreja toda, no mínimo 50 pessoas, para você estar junto. Nós precisamos nos mover. Nós somos igreja, nós somos parte do corpo e Deus deseja se manifestar, é urgente. A Bíblia diz que enquanto toda a terra não souber quem Jesus é, Ele não voltará. E a gente está, vem Jesus, vem logo Jesus. Eu anseio por você. E a impressão que eu tenho é que Deus pode estar dizendo assim, sim, mas eu preciso que você se movimente para que as pessoas vejam que eu sou real. Porque eu deixei essa incumbência para que vocês façam discípulos. Eu estou esperando. E a nossa mente limitada fica esperando que Jesus faça por nós, que Deus faça por nós, enquanto Ele colocou sobre nós essa responsabilidade. E se nós não fizermos, eu vou te dizer uma coisa, a agenda dele não vai parar. Você não está atrasando a vinda de Jesus. Ele está levantando outros. E eu sempre peço, Senhor, deve ser muito vergonhoso. Já é vergonhoso entre nós. Você pedir uma coisa para alguém e a pessoa não fazer, você vai lá e pede para outra pessoa, essa outra pessoa vai e faz. Aí quando a outra chegou, não, já fez, obrigado. Já é vergonhoso nesse sentido. Considere o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o governador de toda a terra, a autoridade máxima e suprema, te incumbindo de manifestar o seu poder sobre a terra e dizendo, vai porque eu vou estar com você, assim como eu estive com Elias. O que aconteceu com Elias ali? Elias acreditou. Por quê? Porque ele sabia quem Deus era. Ele conhecia a verdade de Deus. Porque uma pessoa chegar e dizer assim, vai e faz o pão para mim primeiro, e depois faz para você, porque nunca mais vai acabar o azeite e a farinha da sua botija, a gente diria, é muita petulância. Essa é a verdade. A gente diria assim, poxa, mas você não foi solidário, cadê o seu amor? A pessoa está quase morrendo de fome. Mas sabe o que eu vou te dizer? Ele com certeza sabia o que ele estava dizendo. Porque nisso existem simbolismos. Quando você conhece Deus na essência, você tem a mente dele, então você raciocina como ele. Você vai dar o caminho como Deus daria. Deus não faz nada solto. Elias ter deitado sobre o menino 3 vezes faz sentido. No mundo espiritual faz. Pode não fazer para a gente. Por que não deitou 5? Por que não deitou 2? Porque numa palavra não interessa.
Só que como Elias diz, eu tenho a mente de Deus, eu sei que Deus quer que eu deite sobre ele 3 vezes. Como? Você pensa como Deus, você raciocina o que Deus quer, você sente o desejo de Deus, você é direcionado pelo Espírito. E o Espírito te diz, vai, você vai. O Espírito diz, fica, você fica. O Espírito diz, diga, você diz. O Espírito diz, não diga, você não diz. Estamos estudando aqui na maturidade cristã e sabemos que isso é através de palavra de conhecimento, consciência, sensações, e a gente sabe como Deus fala conosco. Cada um sabe da forma que Deus fala com você. Olha, eu permaneço e ele permanece, e juntos nós damos frutos. Jesus como cabeça e eu como corpo. Ok? Somando isso ao que eu disse sobre a autorização, você já passou por algo na sua vida e conseguiu vencer. Você foi transformado pelo poder de Deus. Eu estou dizendo sobre algo que a manifestação do poder de Deus aconteceu. Você é autorizado a manifestar isso, porque já aconteceu com você. Nós, às vezes, agradecemos a Deus pela obra maravilhosa que Ele fez na nossa vida e não pensamos na autorização que temos agora de continuar fazendo isso. Porque provavelmente, quando alguém ministrou sobre você, sobre isso que você passou, ela tinha autorização. E você agora tem que fazer a mesma coisa, para que outros sejam alcançados e outros comecem a manifestar. Então, isso pode ser num casamento, isso pode ser numa doença, isso pode ser na libertação, isso pode ser milhares de coisas que Jesus pode já ter feito na sua vida. Agora você imagina, aqui nós temos pessoas que foram libertas de demônios, nós temos pessoas que foram libertas de vícios, nós temos pessoas que foram restauradas nos seus casamentos, temos pessoas que foram curadas de enfermidades, temos pessoas que podem ter morrido e voltado. Cadê? Levante a sua mão se Deus já manifestou o poder dele realmente na sua vida nesse sentido, por favor. Todos nós temos autoridade para manifestar isso sobre alguém. E aí você diz, gente, a pessoa estava me contando uma história exatamente o que eu passei. É para isso. Para de dizer que Deus é real, mostre que Ele é real. Para de vender o aspirador de pó, liga Ele. Você já sabe que Ele é bom porque você já experimentou. Você já sabe que Ele é real, você já sabe que Ele funciona. Então liga e mostra. E a pessoa vai comprar. Porque ela necessita disso. Permanecer, quero pegar nisso, permanecer significa insistir em meio a adversidades. Permanecer significa prosseguir, conservar, ficar. Mas todos foram. Mas você tem a mente de Deus. O que Ele está dizendo? Ele diz para eu ficar, então fique. Mas eu vou ficar sozinho. Fique. Deus, durante a Bíblia, você consegue ver que muitos profetas foram esquisitos. Quando a gente se coloca como profeta na terra, a gente é visto como uma pessoa estranha mesmo. Por quê? Porque eu vou na contramão do mundo. Está todo mundo indo, eu estou vindo. Quer dizer, está todo mundo vindo, eu estou indo. Está todo mundo indo embora, eu estou ficando. Está todo mundo achando normal, eu não acho. Mas a minha mente está em Deus, então por isso eu tenho certeza da minha permanência. Eu não estou em dúvida, ai meu Deus, será que era para eu ficar mesmo? Minha mente já está renovada. Eu preciso fazer esse exercício todos os dias. Eu quero manifestar o poder de Deus. Você deseja manifestar o poder de Deus sobre a terra? Na última consagração eu estava dizendo ali, o portão da nossa igreja fica aberto. Eu sei que Deus deseja que nós cresçamos, em número também. Eu sei que Ele deseja. Mas para que a gente vai crescer? Para a gente ficar com mais problemas para resolver? Para a gente ter que treinar mais pessoas e deixar o pastor mais careca?
para a gente ter mais coisas para administrar. Não. Toda a organização administrativa que está sendo feita enquanto a gente está aqui, pequeno, é a base do que está sendo construído para o que a gente vai viver depois. A gente não vai ter tempo para resolver isso. Você imagina muitos aleijados, coxos, cegos, surdos, chegando na nossa igreja porque sabem que aqui se manifesta o poder de Deus. Eu não vou ter tempo para pedir para o Ministério de Apoio vir correndo, botar umas cadeiras. Eles já vão saber. Por quê? Porque nós, com 100 pessoas, já estamos treinando isso. Eu queria que a gente enxergasse cada vez mais que o zelo de toda a administração que é feita, de todo o cuidado que é feito, de toda pontinha que às vezes a gente acha desnecessária, pensa assim, o dia que eu não tiver mais tempo para ver isso, eu já vou saber. Porque isso não é importante diante do que Deus vai fazer, mas é importante para nos fundamentar. Senão a gente vai ficar dando cabeçada aqui, ninguém vai saber o que fazer. E Deus é organizado. Como que Ele vai manifestar o poder dEle? E todo mundo brigando porque um que devia estar vindo orar, o outro não sabe quem que tem que orar, o outro veio de um jeito que não era, não estava preparado. Quando eu permaneço em Deus, eu entendo o seu propósito. Deus tem uma agenda para Shalom. A gente tem 8 anos, e eu não sei quantos anos a gente vai ter, e eu não sei quem vai estar aqui daqui a 10 anos, eu não sei quantos de nós já vão ter experimentado coisas novas, mas eu, há 8 anos, tenho visto crescimento, não de número somente, mas crescimento de experiências, de eu ter coragem de dizer assim, vai lá na nossa igreja, a gente vai orar por você. Deus é real. Experimenta num culto. Ou, não quero entrar em igreja, então ora aqui mesmo. Feche seus olhos, recebe o poder de Deus, porque Ele é real. Mas às vezes a gente para e com todas as atividades que a gente tem durante o dia, a gente fica confuso do que a gente tem que fazer, e quais são as prioridades que a gente tem, porque temos que entregar, temos que fazer, temos que... Mas o que Deus pensa hoje sobre nós? Jesus vai voltar. Deus tem uma agenda. A manifestação do poder tem que acontecer até que Ele venha. Seria muito sem graça Jesus dizer assim, eu vou embora, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e até que eu volte, vocês me aguardem. Vivam a vida de vocês, vai aí engambelando um pouquinho que eu já volto. Muitas pessoas vivem assim, esperando o dia que o Senhor virá e não produzem mais. Só esperam que Jesus volte para que Ele tenha uma vida eterna. Mas não foi isso que Deus planejou. Enquanto Ele não vier, nós precisamos ter vida produtiva, uma vida de fruto, porque se eu permaneço nele e ele em mim, eu dou fruto, e o fruto me faz ser conhecido pelo Deus que eu sirvo, e outras pessoas querem seguir o Deus que eu sirvo. Então eu quero gastar um tempo hoje aqui, eu não vou ficar rodando nessa mensagem porque já está claro. Eu acho que nós como igreja devemos nos levantar como exército. Igreja, macro, exército, olhando para todas as situações que a gente tem visto e manifestando o poder de Deus sem medo. Eu assisti uma palestra de um procurador e ele dizia, eu sou cristão, eu tenho entendimento jurídico e bíblico e eu estou constituindo a igreja como autoridade jurídica. Eu mostro para eles, olha só, Bíblia diz isso, lei diz isso. Isso somado a isso te dá esse respaldo para você falar isso. Fala. Por exemplo, ele disse que uma vez ele parou um voo, porque ele estava, Guilherme Shelby é o nome dele, ele estava num voo com a filha dele, adolescente, 10, 11 anos, adolescente não, pré-adolescente, e começou uma propaganda de algum cosmético, eu não sei, de uma sensualidade que ele achou absurda para a filha dele. Só que é algo que hoje a gente fala assim, gente, fala sério, isso aqui está passando em todos os lugares. Mas ele falou assim, mas biblicamente a minha filha não pode assistir isso, ela não tem estrutura emocional
e mental para ver isso. E eu não vou mandar ela fechar o olho, porque juridicamente eu não tenho que fazer isso. Então eu vou pedir para o comandante desligar a televisão dela, porque eu tenho direito no artigo tal, tal, tal. Ele foi lá e pediu, e ele disse, não posso, porque todos os monitores são juntos, se eu desligar o dela, eu vou ter que desligar de todos. Ele, então você vai desligar o de todos. Não posso fazer isso, porque outras pessoas também têm direito de assistir, então você vai parar o voo e eu vou descer. Porque, diante da lei tal, 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 esse Guilherme Shelby, ele está munindo as igrejas com esse material. E a pastora já está com esse material e ela já está organizando algo nesse sentido. Nós precisamos ter conhecimento do nosso papel. O problema é que nós, como igreja, estamos deixando as coisas passar. Isso é normal, o que eu posso fazer? Hoje em dia todo mundo está assim. Hoje em dia, na escola, eu não posso chegar e não posso dizer, pode. Ele disse, mães me procuram dizendo, doutor, isso é um exercício para minha filha. Como você tem se masturbado? E aí a minha filha disse, mamãe, o que é isso? Minha filha, é uma coisa que você não pode fazer. Não diga isso. Você vai na escola e diz assim, eu quero que cancele essa questão da minha filha. Ela não vai fazer essa questão. Por quê? Não, porque ela não vai fazer. Eu, como pai, te digo que ela não vai fazer, porque isso é contra a minha religião. Diga isso. Porque no artigo penal 1200 e não sei o que lá, eu não estudei porque me veio isso aqui agora, tá? Você não diria, 1268, mentira. Diz o seguinte, que no nosso país, ninguém pode pregar nenhuma religião para o seu filho, que não for a da sua casa. Opa! Mas nós também temos que saber disso. Se você não autoriza, outra religião não pode ser pregada para o seu filho, que não for a da sua casa. Então, você é cristão, você pode chegar na escola e dizer assim, eu não posso aceitar essa religião, ou esse ensinamento que é contrário à minha religião, ao que eu creio, ao que está na Bíblia, e é o meu lema, é o meu guia. Vocês estão ensinando algo que é contrário ao meu guia e eu não aceito, cancela, por favor. E a pessoa tem que cancelar. Só que nós, como pais, temos preguiça, não temos conhecimento. E agora que você tem esse conhecimento, você vai fazer o quê? Vai procurar ele ou vai sentar em cima dele e dizer assim, sinceramente, gente, hoje em dia está assim, aí meu filho, não, você é autoridade na terra como igreja. Se nós começarmos a nos levantar como exército, a gente vai eliminar isso. Quando eu escolhi uma escola para o meu filho estudar, eu escolhi uma escola que eu pudesse fazer coisas nesse sentido. Olha, vocês são laicos, então vocês não podem pregar esse tipo de coisa. Vocês não têm religião. Então, do mesmo jeito que eu não posso chegar aqui e pregar o meu, você também não pode pregar para ele. Acabou. Eu contei para algumas pessoas aqui que num dia, numa rodinha de festinha de escola, uma mãe indignada levantou e disse assim, eu acho um absurdo a escola deixar as crianças ficarem pregando Deus dentro da sala de aula. Aí, dentro de mim, já subiu um frio na barriga, né? Meu filho. Aí, eu falei, como assim? Tinha, sei lá, umas 10 mães. Não, porque o meu filho chegou em casa dizendo, mamãe, o trovão não é trovão, sabia? É Deus arrastando os móveis. E eu falei para ele, quem te disse que existe Deus? Então, eu acho um absurdo as crianças ficarem dizendo para as outras crianças que existe Deus. Na minha casa eu não digo que existe Deus. Então o outro tem que respeitar isso. Aí eu falei, é para mim. E aí, como diz meu amigo Perilo, quicou para mim, eu vou, né? Mas essa aí eu tive que dar mesmo, porque é a autoridade da igreja. O que é isso? Eu falei, olha, provavelmente foi o meu filho que falou. Porque a gente não fala que Deus arrasta os móveis, não, mas ele fala de Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A escola ela é laica para que os professores não preguem para as crianças. Agora, a criança para outra criança, aí a gente já não tem como interferir. Até porque o meu filho também chegou outro dia em casa e perguntou o que era um palavrão. E aí disse o palavrão. E eu preciso filtrar isso. Eu não chego na escola agora dizendo, cadê as mães que ensinam palavrão para os seus filhos? Porque na minha casa não entra palavrão. Então eu chego e falo, filho, na nossa família nós não falamos esse tipo de palavra. E eu sabia que, na verdade, o filho dela que era o desbocado.
Então, eu também filtro isso. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com práticas religiosas, isso tem a ver com você filtrar o que você quer que entre na sua casa ou não. Agora, se o professor está pregando, aí você tem que ir na escola falar, realmente, porque eles não podem fazer isso. Aí ela ficou olhando para mim, as outras mães ficaram olhando para mim, e falei, porque eu não tenho como pedir para uma criança que, na época de 5 anos, não fale o que ela vive. Assim como outras crianças que vêm com palavrão, não tem como você. Ela está ouvindo, ela vai repetir. Então, o meu filho vai continuar falando de Deus, porque nós vivemos isso. Por isso, eu botei ele numa escola laica. Para que ninguém contamine a mente dele com nada diferente do que eu acredito. Não pode falar do meu, mas também não pode falar de nenhum outro. Isso é uma visão minha. Quando nós temos esse tipo de conhecimento, quando nós temos esse tipo de ferramenta, a gente precisa se levantar. Porque em outros momentos eu poderia chegar para o Bernardo e falar assim, para de falar de Deus, porque vai dar confusão e eu não quero confusão com o seu nome. E aí eu limito uma pessoa que pode ser um evangelista, eu limito uma pessoa que arde em fogo para falar de Deus, que eu não sei, porque eu acho que ele tem 5 anos e ele não tem essa noção, e eu paraliso. Mas eu preciso mostrar para ele, você pode falar. Na escola que você estuda, você pode falar. Quem não pode falar é o professor. Mamãe, posso dizer que não sei o que é do diabo? Pode. Porque é mesmo? Ah, mas as crianças vão ficar assustadas. Ué, elas não falam do lobo mau para você não ficar com medo em casa? Mesma coisa. Então, assim, quando a gente tem todas as ferramentas, a gente começa a caminhar, no início mais devagarzinho, mas a gente precisa perder esse medo. A gente precisa começar a se movimentar mesmo. Se levantar. Ah, você não tem conhecimento? Gruda em quem tem. Me ajuda aqui, o que você acha sobre isso? Porque se a igreja não se levantar e começar a sacudir a poeira, a gente vai ser engolido. E Deus vai levantar outros no nosso lugar. E eu não desejo isso para nós, como Shalom. Desejo de verdade que a manifestação do poder de Deus venha através de nós também. A glória é dele, mas é muito gostoso a gente participar do que Deus tem. Eu quero que você levante e, se isso tocou no seu coração hoje, Pai, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor manifeste o seu poder através de mim. Vem aqui na frente e a gente vai ministrar sobre a sua vida. Eu quero que o Senhor use a minha inteligência. Eu tenho condição de estudar isso e ser uma pessoa usada no lugar que eu trabalho, na escola do meu filho, nas ruas. Senhor, o Senhor me lembrou aqui que eu já passei por essa libertação sobre esse assunto. Eu quero ser usado nisso. Eu quero ter autorização para tocar nessa esfera, sobre essas pessoas. E a gente vai gastar aqui um tempo de ministração. Primeiro você vai falar com Deus. O que você deseja? Qual esfera você deseja tocar? Se Ele já te mostrou o que Ele fez por você, em que área Ele te libertou, essa já é a resposta. Então você vai dizer, Pai, me usa nisso. Me traz pessoas. Manifesta o teu poder em mim. E olha, não deixe o diabo começar a dizer no teu ouvido aí, mas esse pecadinho aqui vai te impedir, hein? Peça perdão e diga, Deus, me dê força para vencer isso. Mas a manifestação do poder de Deus, ela precisa acontecer. Então, haja coração humilde agora. Reconheça as suas falhas. Reconheça o seu pecado e diz, Senhor, independente do que eu tenho vivido, eu quero ser usado. E o Senhor vai te transformar durante esse processo. A manifestação da glória dele vai ser tão grande sobre a sua vida que você vai... As coisas externas vão perder valor para você. Não espere que tudo em volta de você seja transformado para que você comece a ser usado. Quando você começar a ser usado, a glória de Deus vai ser tão grande na sua vida que tudo que te envolve, que te deseja por fora, que faz você pecar, vai perder o valor para você. Vai se entregando ao Senhor, nós vamos orar uns pelos outros.